Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta, 22 de março de 2023 e nós estamos juntos aqui mais uma vez para mais um assunto interessante a respeito aqui do Memória Capixaba, do Espírito Santo, nossa vida, nossa terra, né? E eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante trazido à tona aqui pelo professor Mário Aristides Freire, educador, intelectual capixaba, gente muito importante, nesse artigo publicado na revista Vida Capixaba, em 1931, onde ele dispõe sobre alguns documentos históricos aos quais ele teve acesso da Biblioteca Nacional, falando sobre Vitória e a origem do seu nome, a origem de tudo, né? Ali em 1535, por ali. Aí ele começa dizendo: o volume 13º dos documentos históricos publicados pela Biblioteca Nacional reproduz diversas cópias autênticas de antigos códices da Bahia. Lembrando que tudo se concentrava na Bahia, né? Salvador era a capital do Brasil nessa época. Capital da colônia, né? São registros da correspondência e atos dos governadores gerais, copiados no princípio do século passado, ele fala do século XIX, por ordem do vice-rei Dom Fernando José de Portugal. Figuram também nesse volume os translados do foral e também da doação com a conhecida apostila da Capitania do Espírito Santo. Todas as regras, né, tudo. Já tivemos ocasião de aludir à divergência em alguns autores quanto ao mês em que foi firmada a doação a Vasco Fernandes Coutinho. Bom, se foi em janeiro, os foi em junho daquele ano, né? Segundo a reprodução agora feita, essa doação foi firmada em 1º de junho de 1534. Na carta, Dom Fernando fala o seguinte, ó: e outro sim me praz que o dito capitão e governador, era o título, né, na época, e todos os seus sucessores possam, por si, fazer vilas todas e quaisquer povoações que se na dita terra fizerem, e lhe a eles parecer o que devem ser, as quais se chamarão vilas, e terão termo e jurisdição, liberdades e insígnias de vilas, segundo foro e costume de meus reinos. E isto, porém, se estenderá que poderão fazer todas as vilas que quiserem das povoações que estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem, porque por dentro da terra firme, pelo sertão, as não poderão fazer menos espaço de 6 léguas de uma à outra, para que possam ficar ao menos 3 léguas de termo a cada uma das ditas vilas. Até isso, até a forma como ele poderia fazer a disposição dessas vilas e a distância entre elas, né? Vasco Fernandes Coutinho recebeu também, como outros donatários das capitanias do Brasil, né, mais 10 léguas de terra que seriam dele ao longo da costa, de júri e herdade, livre e isenta de foro e tributo, exceto o dízimo à ordem de Cristo. Eu acho que nessa ocasião, né, ali pelo século XVI, Dom Fernando não recebia diretamente, ele recebia através da igreja, né, passando pela igreja. Devia, dentro de 20 anos, tomar posse dessa dada, escolhendo essas 10 léguas em qualquer ponto da capitania. Havia a respeito a seguinte restrição na carta, abre aspas, Dom Fernando falando: não as tomando, porém, juntas, senão repartidas em 4 ou 5 partes, e não sendo de uma a outra menos de 2 léguas, as quais terras o dito capitão e governador e seus sucessores poderão arrendar e aforar em fatiota, etc. Então, além disso, ele tomava posse, poderia dividir a terra em sesmarias e ainda poderia arrendar, aforar, etc. Fatiar, né? Invocando essa data especial de 15 de julho de 1537, o donatário cedeu a Duarte de Lemos a Lesiria ou Ilha Grande, que está da Barra para dentro e que se chama Santo Antônio. Essa é a ilha onde nós vivemos hoje, a Ilha de Vitória, né? 3 anos depois, ratificou essa cessão por escritura lavrada em Lisboa em 20 de agosto de 1540 e confirmada em 8 de janeiro de 1549. Você vê como é que as coisas demoravam, né? Ele fez a entrega para Duarte de Lemos em 1540, né, que foi o documento lavrado em Lisboa,
E esse documento só foi confirmado 9 anos depois. Na aludida escritura, como a reproduziu Brás Rubim, figura Dona Isabel Fernandes como mulher do donatário outorgante. Olha a dúvida aí, né? Vasco Fernandes Coutinho, na escritura, tinha uma esposa chamada Dona Isabel Fernandes. Já na Carta Régia, de 12 de março de 1543, pela qual ficou fixado o limite ao sul da capitania, consta, porém, Dona Maria, mulher do dito Vasco Fernandes, né? Que seria Dona Maria Grinalda, Maria Grimaldi, né? A gente tem muita dúvida com relação a essa documentação. José Marcelino e Brás Rubim afirmam que Vasco Fernandes Coutinho foi casado com Dona Maria de Campo, filha de André de Campo, senhor da vila de Erra, né, Portugal, recebendo em 1537 o alvará pelo qual o donatário fez expressa cessão da ilha de Santo Antônio. Duarte de Lemos apressou-se em dar às pessoas e moradores dessa terra grandes sesmarias, dividiu a ilha de Vitória, né, como ficou depois expresso na escritura de 20 de agosto de 1540. Vasco Fernandes estava lá na Prainha, lá na Piratininga, lá no Morro do Moreno. Lá era o assentamento. E ele cedeu a Duarte de Lemos a ilha de Santo Antônio, né? Nesse documento, Vasco Fernandes dispôs por quanto a dita ilha está limitada por termo da povoação do Espírito Santo, que ele, Duarte de Lemos, nem seus sucessores não foram na dita vila. Temendo os incolas, os colonos, parece preferiam a ilha de Duarte Lemos, onde, aos poucos, foi se constituindo ali uma nova povoação. Você vê que os colonos preferiram vir para a ilha de Vitória por conta da proteção natural que a Bahia fornece à nossa ilha de Vitória. Lá na Vila Velha, lá na cidade do Espírito Santo, no primeiro assentamento do Vasco Fernandes Coutinho, havia o perigo do enfrentamento com as tribos indígenas que já viviam ali há centenas de anos, né? Brás Rubim, depois de aludir a uma vitória de Diego de Moura contra os índios, conclui referindo que, para eternizar a memória da derrota que os colonos assim infligiram, deram o nome de Vitória à povoação da ilha de Duarte de Lemos, ou Nova Vila do Espírito Santo. Aí existe um problema histórico, né? Somente o donatário, entretanto, tinha poderes para instituir vilas, de acordo com a já citada disposição da Carta Régia de 1º de junho ou janeiro de 1534. Portanto, né, existe mais um probleminha aí, histórico, né? José Marcelino atribui a Vasco Fernandes Coutinho, depois de um ataque contra os índios, a fundação de um povoado na ilha, onde havia melhor água. Então aqui, em Vitória, nós tínhamos a Fonte Grande, de uma água potável maravilhosa, Gruta da Onça. Essas fontes de água, esses aquíferos são muito antigos, né? Então existe essa dúvida. Quem veio povoar primeiro a ilha de Vitória? Foi uma cessão de Vasco Fernandes para Duarte de Lemos, outorgada em 1549, ou foi o próprio Vasco Fernandes que veio para Vitória por conta da briga com os índios ali, aquelas lutas intermináveis, e por conta da água. Como pôde Vasco Fernandes Coutinho conciliar a criação da vila com a doação anterior da ilha? Naquele tempo, como acentua Baltazar Lisboa, simples povoações tornavam, às vezes, o nome de cidades. A fundação de Vasco Fernandes Coutinho, entretanto, segundo esse autor, não tinha fossos nem muralhas. Além disso, não podia, em desacordo com a ordem régia, tomar a denominação de cidade. Não podia. Dom Fernando não autorizou que se criasse cidade. Eram vilas, transformadas em vilas de povoações, se elas já existissem. Então, ele não poderia nunca transformar a vila de Santo Antônio ou a do Espírito Santo em cidade. Em 1550, o donatário deixou mais uma vez a capitania. Vasco Fernandes viajou, né? Sabe-se agora, pelos documentos históricos, que a 22 de março de 1550, Vasco Fernandes estava na Bahia, onde recebeu
do almoxarifado, o almoxarife de armas, lá, munições, armas, que estão enumeradas nesses documentos históricos no volume 13º, na página 311. Nesse ano estava no reino o padre Francisco da Luz, que havia sido vigário da capitania. Esse registro está na página 310. Na ausência do donatário, Pero de Góis, visitando em 1553 as capitanias do Sul, a mando de Tomé de Souza, encontrara a colônia em decadência e desordem. Ele escreve a Tomé de Souza, falando que a capitania do Espírito Santo estava abandonada, em completa desordem. Vasco Fernandes estava na Bahia. Aí ele diz: os engenhos estavam desprovidos da artilharia necessária, como Sua Alteza mandava. Aí é um escrito do Baltazar Lisboa, né, primeiro, no volume 6º desses documentos históricos, né, da Biblioteca Nacional de Lisboa, página 260, e ele descreve que, a 14 de setembro de 1551, Francisco de Oliveira, feitor e almoxarife do Espírito Santo, recebeu novos armamentos para a capitania. Novos reforços de armas foram ainda fornecidos em 1552, documentação no volume 14º, páginas 93 e 299 dos documentos históricos. Em 1552, segundo os citados documentos, serviu durante 7 meses de vigário na Vila de Vitória o padre Pero de Souto, que de 6 de janeiro a 6 de agosto recebeu 10.500 réis, correspondentes a 18.000 réis anuais, por o vigário da dita vila ser no dito tempo ausente. Então ele teve um corte no salário, você viu, né? Eram 18.000 anuais, como ele ficou ausente, ele recebeu 10.500. A referência à Vila da Vitória, nessa verba de pagamento efetuada a 13 de janeiro de 1552, se não houve acréscimo imperdoável do copista, quando, por ordem do Marquês de Aguiar, restaurou o primitivo códice, vem estabelecer uma dúvida séria a propósito do nome, da origem do nome da capital do Espírito Santo. Se o texto primitivo referia-se de fato à Vila de Vitória em 1552, como está agora reproduzido e a redação faz crer, errou o historiador Rocha Pombo, na página 234 do volume da História do Brasil, afirmando que há incerteza se a denominação de Vitória começou a ser atribuída à vila em 1558 ou em 1559. Enfim, Brás Rubim, que em notas comentou os erros de Gabriel Soares, porque confundiu as vilas de Vitória e de Vila Velha, e também Jaboatão, que supôs Vitória fundada em 1630, errou também, por sua vez, quando filiou essa denominação à vitória obtida contra os índios, por Diogo de Moura, por esse fato ter ocorrido em 1558, após a morte de Fernão de Sá, às margens do rio Cricaré. Bom, finalizando, a esse tempo, o donatário, que em 1552 ou 1553 voltara ao reino em busca de novos recursos, ele voltou para Lisboa, Vasco Fernandes. Ele ficou ali em 1550 na Bahia, e em 52 ou 53 ele estava na Europa. Completamente desiludido e alquebrado, Vasco Fernandes escrevia ao governador-geral pedindo tornar-se à terra. Escreveu a Tomé de Souza. A renúncia da capitania foi, afinal, aceita em 3 de agosto de 1560. Vasco Fernandes abandonou a capitania do Espírito Santo. No ano seguinte, uma carta a Mendes Sá, escrita a 16 de outubro de 1561, afirmava que Vasco Fernandes Coutinho havia falecido. Então é isso, gente. Esse é o texto maravilhoso do nosso educador, professor, historiador, Mário Aristides Freire, que eu trago aqui para vocês, nessas fotos icônicas, e esse artigo sensacional que eu pesquisei, transcrevi e li para vocês na íntegra aqui no Memória Capixaba. É isso, gente. Para mais detalhes, está tudo lá no Facebook, toda a documentação, inclusive toda a biografia do professor Mário Freire. Tá? Eu sou Fábio Pirajá e esse é o Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado.